Olá, bem-vindo ao canal Visão Reveladora, onde exploramos os segredos do mundo e revelamos as maravilhas da curiosidade. Prepare-se para uma jornada de descobertas únicas, fatos surpreendentes e insights fascinantes. Aqui, vamos ampliar horizontes, questionar o desconhecido e mergulhar nas profundezas do saber. Cada vídeo é uma oportunidade de abrir os olhos para um universo de possibilidades. Então, inscreva-se, ative o sininho e junte-se a nós enquanto desvendamos o extraordinário. A ameaça representada pelo fenômeno atmosférico conhecido como vórtice polar, que é um grande ciclone persistente localizado nas regiões polares da Terra. Existem dois vórtices polares, um no norte e outro no sul, sendo o do sul mais pronunciado e persistente devido à distribuição das massas de terra nas altas latitudes do hemisfério norte. A formação e movimento desses vórtices são influenciados por fatores como as ondas de Rossby, que quebram o vórtice, a força de Coriolis e o gradiente de pressão. A rotação da Terra causa o desvio de fluidos na atmosfera, fazendo com que girem para a direita no hemisfério norte e para a esquerda no hemisfério sul, conhecido como força de Coriolis. A força de Coriolis é responsável pela direção em que os ciclones giram e é uma das razões pelas quais furacões têm rotações diferentes no norte e no sul. Os vórtices polares são mais fracos no verão e mais fortes no inverno, e a migração de ciclones extratropicais para latitudes mais altas pode interromper o vórtice polar, criando vórtices menores dentro da massa de ar polar. Cada vórtice polar é dividido em duas partes principais, o vórtice polar troposférico e o vórtice polar estratosférico. Ambos giram permanentemente na mesma direção da rotação da Terra, com ventos atingindo velocidades de até 240 km por hora, considerados furacões. A explicação para a existência contínua desses ciclones nos polos está na diferença de temperatura causada pela variação na quantidade de radiação solar recebida devido à inclinação da Terra e sua rotação. A diferença entre alta e baixa pressão na atmosfera está relacionada à termodinâmica da Terra. O ar frio ocupa menos espaço, tornando-se mais denso e criando áreas de alta pressão. Por outro lado, o ar quente expande, ocupando mais espaço e gerando áreas de baixa pressão. Essa diferença de pressão é crucial para entender o funcionamento do vórtice polar. O vórtice polar é afetado por essas variações de pressão. O ar quente no Equador geralmente tem pressão mais baixa do que o ar frio nos polos. Isso faz com que o ar frio do vórtice polar tente se deslocar em direção aos polos, onde há mais espaço. No entanto, há fatores que impedem o vórtice de migrar para o Equador, o que será abordado mais adiante. O vórtice polar do Ártico normalmente possui dois centros ciclônicos, um sobre Baffin Island, no Canadá, e outro no nordeste da Sibéria. Quando esse padrão é mais fraco, massas de ar subtropicais podem se mover em direção aos polos, deslocando o ar ártico em direção ao Equador. Isso pode resultar em surtos de frio extremo, como o que ocorreu em janeiro de 2019 nos Estados Unidos e Canadá, causado por um vórtice polar enfraquecido. Esse fenômeno pode ter efeitos devastadores, como o caso das inundações de inverno de 2013 a 14 no Reino Unido, atribuídas ao vórtice polar que trouxe intenso frio para os Estados Unidos e Canadá. Ao longo da história, o vórtice polar causou ondas de frio intenso que resultaram na perda de muitas vidas. Apesar da ameaça que o vórtice polar representa, a sociedade tem se adaptado e tomado precauções para lidar com seus efeitos. Os jatos noturnos polares, também conhecidos como correntes de jato ou jet stream, são correntes de ar de alta velocidade próximas aos polos, desempenhando o papel de barreiras invisíveis que nos protegem dos vórtices polares. Esses jatos podem variar em sua formação, iniciar, parar, se dividir ou se fundir, e até mesmo fluir em direções opostas ao seu curso principal. Sua existência é resultado de dois fatores principais: o aquecimento atmosférico devido à radiação solar, que gera células de circulação polar em larga escala, como as de Ferrel e Hadley, e a influência da força de Coriolis nas massas de ar em movimento. As células de circulação polar de Ferrel e Hadley representam o movimento do ar em grande escala na Terra, sendo diretamente ligadas às regiões tropicais, onde as massas de ar têm sua origem.
A força de Coriolis, por sua vez, é gerada pela rotação da Terra em seu eixo, também responsável pela formação de furacões. Em outros planetas, onde o calor interno é predominante, as correntes de jato são impulsionadas de forma diferente, em contraste com o aquecimento solar. De forma simples, essas correntes de jato de ar mais quente fluem dos trópicos, perto do Equador, em direção aos polos, onde encontram as correntes de ar frio do vórtice polar. Quando essas massas de ar colidem, em vez de se misturarem, sobem ou descem e, eventualmente, retornam às suas origens. Esse fenômeno mantém o vórtice polar contido em sua região e impede sua movimentação frequente. O Polar Night Jet é a barreira invisível mencionada no início do vídeo, composta pelas correntes de jato que cobrem todo o planeta. Elas são essenciais para evitar que o vórtice polar escape com frequência de sua região e cause ondas de frio intenso em regiões ao norte. No entanto, é importante notar que o vórtice polar sul, na Antártica, passa por mudanças semelhantes às do norte, embora seja geralmente mais estável. Isso ocorre devido ao isolamento proporcionado pelo Oceano Antártico, que separa a massa terrestre da Antártica do restante do mundo. Mesmo assim, o vórtice polar sul pode ocasionalmente enfraquecer e afetar os países próximos ao Polo Sul, diferindo do vórtice norte em sua forma e localização. A força do vórtice polar afeta os ventos na faixa de latitude de 30 graus a 60 graus. Quando o vórtice polar é forte, esses ventos são persistentes. No entanto, quando ele enfraquece, áreas de alta pressão nas latitudes médias podem avançar em direção aos polos, deslocando o vórtice polar, a corrente de jato e a frente polar em direção ao Equador. Isso leva à dobradura da corrente de jato, resultando em um choque entre o ar frio e seco do polo com o ar quente e úmido das latitudes médias, criando uma rápida e drástica mudança climática conhecida como onda de frio. Na Austrália, o vórtice polar, chamado de rajada polar ou mergulho polar, traz chuvas, neve nas terras altas, ventos fortes, rajadas de gelo e granizo em partes do sudeste do país, incluindo Vitória, Tasmânia, a costa sudeste da Austrália do Sul e a metade sul de Nova Gales do Sul. Esta ameaça é uma preocupação constante. No entanto, a estabilidade proporcionada pelas correntes de jato está sendo afetada pela ruptura frequente dos vórtices polares, especialmente no hemisfério norte, devido às mudanças climáticas e ao aquecimento global. As correntes de jato, que atuam como uma barreira protetora contra o frio dos polos, enfraquecem à medida que as temperaturas globais aumentam. Embora os impactos atuais não sejam extremos, se não cuidarmos do nosso planeta, essa proteção pode diminuir. Se continuarmos nesse caminho, em muitos anos, poderíamos enfrentar uma nova era glacial. No entanto, ainda há tempo para aprender mais sobre esses fenômenos e entender nosso papel na preservação do planeta. As mudanças climáticas já estão afetando partes do mundo, mas ainda podemos tomar medidas para minimizar seus efeitos. O conhecimento e a conscientização sobre os vórtices polares e as correntes de jato são cruciais para enfrentar esses desafios. Você já estava ciente de tudo isso? Se gostou, curta e se inscreva.